Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos à Central do REIT. No vídeo de hoje nós vamos falar por que os REITs estão tão baratos, né? E por que eles têm crescido tanto nos últimos tempos e isso não tem refletido ali na cotação deles, né? E como que a gente pode esperar isso aqui para o futuro. Mas antes de mais nada, se você ainda não conhece nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho ali para receber notificações. Primeiro ponto que eu quero salientar aqui para o investidor que a gente precisa compreender aqui quando a gente começa a fazer essa análise, esse gráfico aqui ele mostra em roxo a taxa de juros médias das hipotecas de 30 anos nos Estados Unidos. A gente vê que ela atingiu o mínimo ali no ano de 2021, né, chegando ali na casa de 2,4%, e hoje já chegando ali quase a 7%. E ali, nas barrinhas na barra em laranja, a gente vê ali a quantidade de casas vendidas. E a gente vê claramente que são duas métricas ali quase que inversamente proporcional. Se a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, a quantidade de casas à venda desce. E isso acontece ali também se a taxa de juros desce, a quantidade de casas à venda sobe ali. Então o mercado ele funciona ali com essa dinâmica, né? E aí é lógico, a gente precisa entender que quando a gente tem uma quantidade de casas muito grande sendo vendidas e esse estoque não é reposto, é natural que a gente tenha ali uma oferta e uma demanda. Se a gente tem pouca casa para alugar, é natural que os aluguéis subam. E isso é importante para a gente entender a métrica que eu vou falar aqui para vocês, inclusive, sobre dois REITs que estão bem abaixo do seu valor patrimonial e dois REITs com bastante qualidade hoje para o investidor. A gente vê isso através desse gráfico, né, que mostra a média dos aluguéis ali nos últimos 3 anos ali. A gente vê ali que a média dos aluguéis chegava em torno de 1.600 a 1.700 dólares, disparou ali para mais de 2.000 dólares e agora deu uma recuada ali, né, no começo de 2023. Isso acontece porque é cíclico também, né? A gente tem aquele período ali de inverno nos Estados Unidos, mas querendo ou não, os aluguéis eles tiveram um reajuste muito grande. E esses aluguéis, eles são de suma importância para a gente compreender o que eu vou entrar aqui com vocês, investidores, falando, né? Quando a gente fala em taxa de juros nos Estados Unidos, muito investidor acha que a gente vai comparar o yield dos REITs com a taxa de juros lá que tá aparecendo em tela, né? Então, se hoje a gente tem uma taxa de juros de 4,75, não valeria a pena, em tese, você investir em um REIT que tem um yield de menos de 4,75. E não é bem assim que a gente avalia, né? Um dos principais indicadores ali para se comparar a viabilidade de um negócio com a taxa de juros vai ser o cap rate, né? Se você tem uma taxa de juros mais elevada do que um cap rate, ou seja, o seu custo de capital ali de ir no mercado captar recursos é mais caro do que você vai ter de retorno com aquele imóvel ali, não vale a pena você fazer esse negócio. Mas vamos entender o que é um cap rate básico para o investidor? O cap rate nada mais é que o yield do imóvel. Então, se a gente tem ali uma receita anual, por exemplo, nesse caso específico, de 65 mil dólares, uma despesa anual de 3 mil dólares, em um imóvel que vale 1 milhão de dólares, o meu cap rate seria de 6,2. Então vamos entender aqui como receita líquida dividida pelo valor do imóvel. Mas em um ambiente hiperinflacionário, um ambiente desregulado, como a gente teve agora nos últimos 2 anos, o que acontece é que o valor do imóvel sobe, mas a receita do imóvel, que seria o reajuste do aluguel, ele é muito superior à média ali do valor do imóvel. Então, primeiro sobe os aluguéis e depois vê um imóvel atrás, né? Ou às vezes pode acontecer também o inverso, né? Dependendo da região. Mas quando a gente vê aqui, com o valor do imóvel continuando na faixa de 1 milhão de dólares, mas a receita, ou seja, o reajuste de aluguel foi muito superior, a gente tem um cap rate que aumenta. Em tese, esse imóvel valeria a pena. Mas quando a gente tem o efeito oposto aqui, onde o valor do imóvel aumenta para depois aumentar o valor do aluguel, que seria o caso 3 aqui, o que a gente vai ver é um imóvel que subiu para 1 milhão e 900, a receita também subiu, mas o cap rate desceu. E aí você deve estar aí pensando, mas espera aí, então valeria a pena investir em qual desses cenários aqui? A gente tem que olhar cenário projetado para o futuro. No futuro, por exemplo, o cenário 3 aqui, quem se posicionou antes acabou ganhando muito dinheiro, mesmo com o cap rate descendo, porque a gente teve ali o valor do imóvel que se valorizou e a receita ali também do imóvel que subiu. Então é importante a gente analisar o que a gente vai olhar nos Estados Unidos, é a métrica que a gente chama de forward, né, que seria o cap rate projetado para o longo prazo ali. Esse cap rate vai se manter? Se a gente tem um REIT onde o cap rate dele vai até reduzir, mas em virtude da valorização do imóvel ser maior do que a valorização da receita líquida, na verdade a gente acaba ganhando dinheiro, né? Porque o ganho de capital que a gente vai ter é até maior do que a valorização ali que a gente tem com o dividendo. Pois bem, eu quero comentar aqui com vocês dois REITs que têm um desconto muito grande, né? E a gente vê claramente isso aqui. Um deles é o Public Storage, o código de negociação dele é PSA, ele faz parte do setor de self-storage.
Na barra ali em laranja que a gente vê acima, é a cotação do REIT. Em azul, é o que é o Net Asset Value. A gente tem que lembrar que os REITs eles não fazem laudo de avaliação patrimonial, que cabe aos analistas analisarem o seu valor patrimonial, porque daqui a gente precisa tirar também as dívidas, né, que os REITs têm e analisar o líquido que sobra ali para o investidor por ação. A gente observa claramente ali, as barras em vermelho seguir o prêmio que o REIT tem, o quanto que ele está sendo negociado a mais do seu valor patrimonial, e nas barras em azuis ali, logo a partir de março de 2022, a gente começa a ver o desconto, o quanto que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E é claro, a gente vê que o valor patrimonial, que é o Net Asset Value, ele sofre uma oscilação ali ao longo do tempo. Isso acontece por aquele fator que eu expliquei ali logo anteriormente. O REIT ele se valoriza. Mas se o REIT aumenta demais a sua dívida, também ele pode sofrer oscilações ali para baixo. A gente vê isso claramente em REITs como o SL Green, hoje, que é um REIT do setor de escritório. Mas, querendo ou não, hoje, Public Storage é um REIT que é negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. E é um REIT com bastante qualidade. Outro REIT bastante qualidade aqui negociado abaixo do seu valor patrimonial é East Group, um REIT ali, o código dele é EGP, que é um REIT do setor ali de logística, REIT industrial, né? E por que esses REITs são negociados tão abaixo do seu valor patrimonial? De novo, o mercado fica receoso com a taxa de juros aumentando e o cap rate desses REITs caírem. Mas o cap rate caindo não necessariamente se traduz em uma redução na receita, uma redução no lucro do REIT, né? Para aquele investidor de curto prazo, um cap rate caindo, o investidor ele acaba correndo ali para títulos do Tesouro Americano, porque a gente tem uma expectativa ali e um yield muito mais elevado no Tesouro Americano do que um cap rate que esses REITs podem oferecer no curto prazo. Mas, de novo, o que nós fazemos aqui, principalmente dentro da central do REIT, é fazer uma análise aqui de segurança desses ativos ao longo do tempo. A gente sabe que o cap rate projetado desses dois REITs que eu mostrei aqui para vocês é uma tendência de alta. Não necessariamente isso quer dizer que a receita ou o valor patrimonial do REIT vai se reduzir, mas o cap rate pode cair ali no curto prazo. E para a gente entender o quanto que isso aqui é importante, muito investidor se apega ali ao que a gente chama PL. PL é uma métrica que vai medir o preço sobre o lucro. Se a gente tem um PL de 15 vezes, por exemplo, significa que levaria 15 vezes o lucro daquele ano para pagar a cotação que você tem hoje, né? Basicamente, aqui eu peguei aqui o histórico do PL do S&P 500, que é a índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente olha ali, eu vou até colocar aqui para sair da frente aqui na minha imagem, a gente vê ali que de 2001 até 2022, o PL do S&P 500, ele vem uma média ali de 20 vezes, né? 20, 21 vezes. Em alguns momentos, principalmente nos momentos anteriores ali uma bolha, né? A gente viu em 2002 com a bolha das .coms, onde o PL do S&P 500 atingiu 46 vezes, e ali em 2009, onde ele atingiu 71 vezes, né? Isso aconteceu em virtude de diversos fatores. A gente tem que lembrar que a gente tem uma métrica que ela é baseada em dois fatores preponderantes. Um é o preço e o outro o lucro. Então, para analisar o PL, eu preciso analisar se o lucro daqueles ativos em si, se eles caíram ao longo do tempo ou se foi simplesmente a cotação que desceu. Em 2009, a gente teve ali a cotação das empresas do S&P 500 despencando, né? Quando a gente olha para os REITs, a gente vê que eles têm, na média, um PFFO. A gente tem que lembrar que nos REITs a gente não analisa PL, né? A métrica mais importante para nós aqui é o fluxo de caixa operacional do REIT e não propriamente o lucro. Já expliquei num vídeo acima o que é o FFO para vocês, mas a gente vê que o FFO dos REITs, na média, ele se mantém ali mais baixo do que o PL do S&P 500, que se mantém acima de 20 vezes. Os REITs mantêm um PFFO abaixo ali de 20 vezes. Isso quer dizer o quê? Quando o mercado precifica esse PL mais alto, é porque ele tem uma expectativa de que o crescimento de lucro das empresas do S&P 500 vai ser bem robusto, né? Ele está esperando que vai ter um crescimento bem superior. Lembra que eu falei agora há pouco do cap rate? Que a gente não olha aquele cap rate em tela, mas a gente tem que olhar o que a gente vai projetar para ele no futuro. É mais ou menos isso que acontece com o nosso PL e que acontece com o nosso PFFO. O que importa para nós não necessariamente aquilo que está aparecendo, mas o que a gente projeta para o futuro ali de lucro, ou no caso dos REITs, do FFO para o futuro. Mas vamos lá. Quando a gente fala de FFO e de PL, PFFO e PL, a gente está falando de duas métricas ali. A gente precisa analisar uma a uma, porque o lucro pode variar, mas o preço também da ação ali pode variar ao longo do tempo. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês, e que isso aqui foi um dado que a gente compilou aqui, qual foi o lucro por ação das empresas do S&P 500 baseado nesses períodos.
A gente vê ali que o lucro por ação teve uma variação muito grande, né? Em 2009 caiu bastante, que foi a crise do subprime. Em 2020 também o lucro das empresas do S&P 500 teve uma queda ali, né, em virtude da pandemia. Logo em seguida subiu bastante ali em virtude do e-commerce, em virtude principalmente empresas de tecnologia que são pesadamente posicionadas dentro do S&P 500, tiveram uma alta ali e levaram o lucro por ação para 18 vezes. E agora no final de 2023 caiu ali para 18 vezes. Mas, querendo ou não, se vocês observarem, elas sofrem uma variação ali ao longo do tempo, tá? As empresas do S&P 500. Basicamente, o PL sobe mais, não é só porque o lucro sobe mais, é porque existe a expectativa de que aquele lucro vai subir, como subiu ali no caso de 2021 para 2022. Mas, querendo ou não, compare comigo aqui que existe uma oscilação, sim. Quando a gente vai para o FFO per share, que seria o FFO por ação dos REITs, a gente observa claramente que eles têm ali uma constância ao longo do tempo, apesar de não serem altas tão elevadas como aconteceu ali com o S&P 500 em 2021, a gente observa que eles são muito mais constantes ali ao longo do tempo, né? E aí é lógico, né? Lembra comigo que o mercado precifica expectativa? E aí vamos lembrar aqui, quando a gente tem uma empresa como a Apple, por exemplo, se ela lançar um iPhone 15, um iPhone 16, isso cai no gosto popular, a capacidade que ele tem de alavancar o seu lucro é muito superior, coisa que nenhum REIT hoje teria capacidade de fazer, porque a gente está trabalhando dentro do mercado imobiliário. Por mais que a demanda aumente fortemente, a gente não existe um REIT que consegue acompanhar o alcance que uma Apple tem ali dentro dos seus lucros. Por isso que, inclusive, a gente fala que é importante a gente investir em empresas também, não só REITs, né? Mas os REITs eles têm ali uma constância, eles são muito mais resilientes ali ao longo do tempo. E aí entra o que eu chamo de expectativa, né? Lembra que eu comentei aqui para vocês do PFFO? Vou voltar nele aqui para vocês. Se a gente olhar o PFFO hoje dos REITs, ele está na mínima dos últimos 12 anos. Menor do que isso, a gente só teve lá na crise do subprime, que ele atingiu 9 vezes o seu PFFO em média. Isso significa que é como se o mercado estivesse precificando uma capacidade de crescimento uma capacidade de crescimento, na verdade, muito baixa dos REITs, tá? Então, quando a gente olha o PFFO aqui, ele não está caindo necessariamente porque o FFO, o lucro dos REITs, está caindo, mas simplesmente porque os REITs estão extremamente deprimidos hoje, em alguns casos, até mais do que ali durante a crise de 2008 no subprime, né? E não só isso, quando a gente olha o S&P 500 aqui, vamos lá, né? O que importa para nós no longo prazo é lucro, afinal de contas, cotação acompanha lucro, né? A gente olha ali que de 2012, né, quis pegar ali os últimos 10 anos, de 2012 até agora 2023, o S&P 500 dobrou o seu lucro, né, em cerca de 125%. Mas quando a gente olha os REITs ali de 2012, né, até 2023, a gente viu que eles cresceram o seu lucro por ação, que seria o seu FFO por ação, mais de 290%. Mas, de novo, a cotação não acompanhou isso. Por isso que a gente fala aqui para os investidores, né, que esse é um momento ímpar que a gente tem hoje no mercado americano, né, de investir em REITs. Afinal de contas, os REITs eles têm uma vantagem muito grande que são imóveis, né, são bens lastreados ali em ativos reais. E a gente sempre vai precisar de um imóvel, seja para morar, um imóvel para passear ali, um imóvel para fazer as compras, né, como um supermercado, mas eles acabam sendo muito resilientes ao longo do prazo, apresentando um crescimento ali muito mais constante. Né? A gente viu ali que 2020 caiu bastante, principalmente em função ali dos REITs de hotéis, REITs de escritório, né, que sofreram com a pandemia, mas no longo prazo a tendência natural dos REITs é apresentar crescimento. E o mercado ele trabalha muito com curto prazo. Para aquele investidor que está investindo ali por longo prazo, a gente enxerga uma janela de oportunidade gigante hoje investir em REITs, né? E você, qual REIT que você tem na carteira, né? Se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de deixar o seu joinha ali e um comentário, né? Um abraço e até